Eu gostaria de trabalhar com vocês o tema do nosso ano, ou o lema do nosso ano, que é Somos a Comunidade da Esperança. Eu sei que o ano está acabando, mas não custa a gente lembrar, não custa a gente trazer de novo essa temática para a gente refletir. Eu acho que a Comissão Executiva Nacional ela foi muito feliz, o pastor Israel faz parte inclusive, ela foi muito feliz no fim do ano passado, quando ela lançou esse lema, porque ela traduziu em poucas palavras, ou numa frase, basicamente 3 palavras, ela traduziu um conceito muito rico do que é ser a comunidade, do que é ter esperança e levar esperança, ou seja, do nosso papel como igreja. E eu queria então explorar um pouquinho, quero começar com um texto bem conhecido de vocês, que está em Atos capítulo 2, versos 41 a 47, você pode acompanhar comigo no telão, um texto bem conhecido. Diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Essa temática tem uma implicação muito profunda, se a gente pensar bem, porque senão ela corre o risco apenas de ser uma frase de efeito. É uma frase bonita, somos a comunidade da esperança. Dá até música, se a gente tentar, né? Mas se a gente não refletir, se a gente não aprofundar, pode ser que fique só nisso mesmo, uma frase de efeito. E eu queria então pensar naquelas 3 palavrinhas que estão naquela frase: o somos, a comunidade e a esperança. E gostaria então de ver algumas implicações de cada uma delas. Começando pelo somos. Somos. Isso me remete à ideia de que a essência deve ter primazia sobre a aparência. Igreja é essência em vez de aparência. Cristianismo é essência em vez de aparência. Ser cristão é essência em vez de aparência. É o aspecto aqui do ser. Essa comunidade que nós lemos aqui, a comunidade primitiva, se você começa a prestar atenção em algumas expressões, algumas palavras, você percebe que é uma comunidade diferenciada, porque ela tem ou tinha indivíduos diferenciados. Ela não era simplesmente um ajuntamento de pessoas ali que passaram a acreditar no Cristo ressuscitado e resolveram se juntar e fazer um grupo, uma sociedade, alguma coisa desse tipo. Não, ela é um ajuntamento de pessoas que tem indivíduos diferenciados nesse ajuntamento. Ou seja, eu estou querendo dizer que para a gente ser comunidade nesse aspecto, a gente tem que ter indivíduos que são comunais, né? Você tem que ser comunal para ser parte de uma comunidade, ou para formar uma comunidade, porque senão é um grupo, é uma sociedade, é um agrupamento, é um clube talvez, né? Então você precisa ser comunal para que aquele ajuntamento de pessoas possa ser entendido como uma comunidade. Como a gente pensar talvez uma parede, né? Se você pegar blocos de isopor, vamos imaginar blocos de isopor e empilhar certinho esses blocos, você pode chamar aquilo de parede? Não, porque qualquer brisa, qualquer vento desfaz aquele empilhamento. Então, para ser comunidade de fato, para ser essa parede sólida, é preciso que os tijolos sejam sólidos, é preciso que eles tenham resistência em si. Então, para ser comunidade da esperança, a gente tem que ser comunal também. Olha só algumas expressões que aparecem naquela leitura que nós fizemos. Você vai encontrar destacada no texto, não quero ler o texto todo, mas observe as palavras destacadas. Dedicavam, isso fala do quê? Dedicação. Cheios de temor, criam, tinham tudo em comum, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo simpatia. Todas essas situações são adjetivos de pessoas que eram transformadas pelo Evangelho e que se tornavam parte da comunidade.
você vai ver que está muito ligado o fato de ser comunidade com o fato de que essas pessoas são comunais e são diferentes, são pessoas diferenciadas. É importante a gente frisar isso porque alguém disse que a hipocrisia prolifera melhor onde a virtude é celebrada. Onde nós celebramos a virtude, exaltamos a virtude, a hipocrisia também corre solta. Por quê? Bem, imagine você entra numa igreja ou começa a fazer parte de uma comunidade, lá se fala em santidade, lá se fala em justiça, lá se fala em retidão, lá se fala em humildade, tantas virtudes que nós exaltamos na igreja, e se você não tem isso em você mesmo, se você não percebe essas coisas na sua vida, qual será a sua tendência? Qual será a sua escapatória, vamos dizer? Vai ser a simulação, vai ser a imitação. Então eu vou me fazer de santo, eu vou me fazer de justo, eu vou me fazer de humilde, porque é isso que essas pessoas celebram aqui na união deles. É muito perigoso, irmãos, fazer parte de uma igreja, sabia? É muito perigoso, porque se você não tem vida em si mesmo, a vida de Cristo, a transformação que o Espírito Santo proporciona, você vai começar a imitar as virtudes do cristianismo, e aí nós incorremos num problema muito mais sério do que o próprio pecado em si, que é a hipocrisia, que é a falsidade. Então é importante que a gente saiba que ser precede o pertencer, precede o fazer parte de uma comunidade. E aí você cai naquele, um ciclo vicioso. Você finge que é alguma coisa, eu finjo que acredito, e a gente vai levando essa igreja, Você finge que é santo, eu finjo que acredito que você é santo, que eu também sou santo, e nós vamos levando. Mas não é para isso que Jesus de fato fez toda a sua obra, não é para isso que Ele ressuscitou, não é para isso que Ele enviou o Espírito Santo dEle. Ele nos quer de fato transformados. Ele não nos quer tijolos de isopor, Ele nos quer tijolos sólidos, concretos, que façam parte daquela parede, que sustentem inclusive aquela parede, que ajudem a sustentar aquela parede. Isso é muito importante. Além disso, desse problema que a gente às vezes celebra demais a virtude e acaba incorrendo na hipocrisia, nós vivemos hoje uma sociedade, eu diria, de aparências, uma sociedade de imagem. Isso para mim é muito sério, porque é a primeira vez na história, talvez, que nós nos deparamos com essa situação, em que a aparência, aquilo que se vê, aquilo que se mostra, é muito mais importante do que aquilo que se é. O que aconteceu é que nós perdemos os grandes referenciais de sentido da nossa vida. Eles foram sendo demolidos pouco a pouco pela própria sociedade. E hoje nós não temos muito aonde nos agarrarmos, nós não temos assim certezas sólidas que possam nos amparar, que possam nos servir de abrigo. E aí nós caímos então numa vida de aparências. Bem, se eu não tenho nada sólido que me sustente, que me dê sentido à vida, pelo menos eu vou buscar uma aparência disso tudo. Eu gosto de um autor que escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, e ele disse o seguinte: o homem cuja vida se banaliza precisa se fazer representar espetacularmente. O homem cuja vida foi banalizada, não tem mais sentidos, não tem grandes narrativas de sentido mais. Ele precisa agora se mostrar ao mundo, ou representar-se de uma maneira espetacular, e através da imagem. Essa cultura que nós vivemos hoje, que basicamente tem 3 grandes marcas, e a primeira delas é uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima que coopera com uma vida de representações. Veja bem, você tem uma imagem ideal, uma imagem perfeita, apresentada pela mídia, apresentada pelo mundo. Aquela imagem perfeita de beleza, aquela é a imagem perfeita de honestidade, aquela imagem perfeita de homem, de mulher. E você de repente se percebe que você não tem aquela imagem perfeita. Você não é o Brad Pitt, você não é a Angelina Jolie. Graças a Deus por isso, Pensou todo mundo igual, que coisa chata, irmãos? Tem que ter uns feios no meio, Tem que ter uns feios para divertir, para animar, para causar um espanto, Mas você tem aquela imagem ideal e você não a atinge. Isso começa
a diminuir a si próprio, você começa a diminuir a sua estima. Puxa, eu não sou tão bonito, eu não sou tão cabeludo, né, Israel? Igual o Álvaro, assim. Tô chegando lá, viu, Álvaro? Desse jeito, ó, a cara dele, ó. É o cara que consegue ficar sério, assim, diante de uma piada, né? Mas nós começamos a sentir assim uma depreciação, uma autodepreciação, por conta de um ideal de imagem que está por aí, que está na mídia, que está na TV, mas que não condiz com a realidade, né, irmãos? Não condiz com a realidade. 99% da população não condiz com aquela imagem projetada. E aí nós começamos a nos sentir mal, especialmente adolescentes sentem isso, porque a gente está numa fase, né, que a gente preza pela aparência, preza pelo cabelo, pelo jeito, e de repente eu percebo, puxa, eu não tenho tudo aquilo, né, que o pessoal está propondo, e aí começa a se sentir mal. Isso é muito ruim, irmãos, porque está nos ensinando a viver de aparências, em vez de fato admitir ou assumir aquilo que nós somos. Um outro problema dessa sociedade, que coopera, né, com a sociedade da imagem, é o consumismo. Consumismo, porque quando você está muito frustrado consigo mesmo, com a sua própria imagem, o mecanismo compensatório preferido qual é? É o da compra, é o do consumo. Quer dizer, eu não sou tão bonito, tão cabeludo, tão magro, tão forte, tão alto, mas eu posso comprar um iPhone da última geração, e isso me ajuda a compensar as questões, porque o pessoal vai olhar e falar, pô, o cara tem um iPhone, né, de última geração. Nada contra o iPhone, meu irmão, já falei para vocês, né, eu tenho aqui o meu iPobre, está tudo bem com ele, está funcionando, nada contra o iPhone. Agora, a gente não pode começar a dar valor para a nossa própria existência a partir das coisas que a gente adquire, porque eu tenho uma casa que é fenomenal, porque eu tenho um carro que é fenomenal, porque eu tenho um celular, porque eu uso roupas de grife. Eu não posso balizar a minha existência por essas coisas, porque isso vai me colocar num ciclo de consumo que é insaciável, na verdade. É insaciável porque a sociedade é insaciável nesse sentido, o mercado é insaciável. O mercado não vai parar no iPhone 10, ou sei lá que número que está agora, ele não vai parar. Daqui uns anos nós temos um iPhone 500, né? E você não vai querer o 499, você vai querer o 500, porque você nunca está satisfeito. A verdade é o seguinte, como disse um autor italiano, Stefano Bartolini, ele diz, pessoas felizes, pessoas realmente felizes, não consomem. Pessoas realmente felizes não consomem. Aquelas que se encontraram, aquelas que estão bem consigo mesmas, não consomem, elas usam as coisas. Elas usam roupa, elas usam tecnologia, elas usam carros, mas aquilo não dá sentido à vida delas, porque o sentido da vida delas já está lá dentro, elas já encontraram. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que atentar para isso, para a gente também não viver uma vida de imagem, especialmente uma imagem determinada pelo mercado. E aí nós desembocamos num terceiro fator que é ruim também nessa sociedade, que é a perda de originalidade. A perda de originalidade, porque quando você banaliza a sua vida pela imagem, pelo que o outro vê e o outro avalia, eu começo a deixar de ser eu. Puxa, é tão legal ser eu, porque Deus me fez assim, porque eu tenho singularidade. Se Deus quisesse fazer uma produção em série, irmãos, Ele tinha feito de outra maneira, mas para Ele foi mais agradável que nós tivéssemos nossas peculiaridades, nossa singularidade. Quem gosta de padronizar, quem gosta de fazer em série, quem gosta de colocar na esteira de produção, é o diabo. Deus gosta de fazer as coisas únicas. E você é único, adolescente, você é único, senhor, você é única, senhora. Você tem características, personalidade, jeito, aparência que é só sua. Agora, eu começo a me avaliar pelo que o outro acha. Será que o outro me acha bonito? Será que o outro me acha legal? E aí eu começo a perder essa originalidade, porque eu preciso me conformar ao que o outro está pensando e desejando de mim. Veja que nós hoje é muito comum, né? Você pega aí um celular, né? Você vai tirar uma foto, uma selfie, você fica procurando o melhor ângulo, porque é o outro que vai avaliar. De repente, para mim, tanto faz o ângulo. Mas o outro vai ver, então
É bom que ele perceba o melhor ângulo. Deixa eu fazer aqui uma boquinha de pato, deixa eu pegar o meu melhor lado, né? Eu vejo às vezes pastores no culto, né? Pastor no culto gosta de fazer selfie da igreja, né? Ele já pega assim, ó, ali tem uns bancos vazios, deixa eu virar aqui, né? Não pode aparecer banco vazio na minha igreja, porque os outros vão avaliar, a igreja do cara não está indo bem não, né? Então ele começa a procurar o melhor ângulo, as pessoas mais bonitas, opa, lá tem um casalzinho bonito, né? Meus irmãos, a gente deixa de ser a gente para ser o que o outro espera da gente. Agora deixa eu te contar uma coisa, o outro não está nem aí. O outro não está nem aí se você pegou o seu melhor ângulo, se você não saiu no seu melhor ângulo. Ele não está nem aí. Isso é uma ideia que colocaram na nossa cabeça. O outro não está. Eu vi um experimento um tempo atrás muito interessante. Eles trouxeram pessoas, e eles colocaram uma pessoa sentada e o entrevistador dizia assim: como você se vê? Ele dizia: eu me vejo assim, tal. Sua aparência, como é que você se vê? Eu me vejo assim, assim, assado. Enquanto a pessoa falava, havia um artista em outro lugar observando aquela pessoa e pintando aquela pessoa, mas ele não escutava o que a pessoa estava dizendo sobre ela mesma. Ao final ali, a pessoa ainda muito bem. Agora deixa eu te mostrar como o outro te vê. E aí a pessoa trazia o quadro. Era um artista bom, né? A pessoa ficava impressionada, ela chegava a chorar. Ela dizia: eu não me vejo assim. Ele está dizendo: mas esse é o olhar do outro. Esse é o olhar do outro. Então, irmão, se você às vezes está se balizando pelo que o outro pensa, pode ser que o outro pense muito diferente. Quer dizer, eu talvez não gosto de ter um pouco de cabelo, mas de repente o outro, ele me acha legal assim. Ele não está nem aí com esse fato. A verdade é essa: a gente sempre se vê de uma maneira diferente do que o outro vê. E por que eu vou perder minha originalidade para me conformar ao que o outro quer? Pode ser que o que o outro vê é muito melhor do que eu estou me vendo até. Eu não preciso disso. Então nós perdemos originalidade. Nós temos que retomar uma vida ou uma vivência que valorize o ser. O ser. Preciso coragem para você ser diferente dos demais. É preciso coragem para você contrariar uma cultura de aparência. É preciso coragem para você deixar Deus fazer em você todo o potencial que Ele tem para fazer, do jeito que Ele te fez, com as características que Ele te fez. É preciso coragem para a gente superar esse mundo de hipocrisia e de fato viver a essência, do cristianismo. Essa é a primeira palavrinha: somos. E a minha pergunta para você é assim: você é? Vamos pensar, você é a igreja? Eu estou na igreja, eu tenho igreja, eu faço parte da igreja, meu nome está no hall de... Você é a igreja? Essa é a pergunta. Não tem nada a ver com ter, estar, fazer. Você é a igreja. Você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, que faz parte da comunidade de Cristo nesse mundo e que portanto leva a transformação a esse mundo, por ser uma pessoa transformada? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. O segundo aspecto, a segunda palavra é comunidade. E vale a pena a gente explorar um pouquinho. Comunidade em vez de sociedade. Qual a diferença, irmãos? Um agrupamento de pessoas transformadas não é necessariamente uma comunidade. Olha que interessante. Um agrupamento de pessoas transformadas. Você foi transformado, você foi transformado, você foi transformado, você tem o Espírito Santo. Ótimo. Mas um agrupamento de pessoas assim não é necessariamente uma comunidade. Como um agrupamento de tijolos de barro mesmo, empilhados, não são uma parede. O que eles precisam para ser parede? Argamassa. É isso que torna eles parede. E é isso que torna as pessoas transformadas em comunidade. Mas que tipo de argamassa é essa? Essa argamassa basicamente é o senso de pertença, os vínculos emocionais e os objetivos em comum. Eu tenho objetivos em comum, eu tenho vínculos emocionais, eu tenho um sentimento de que eu de fato pertenço a isso aqui. Eu gosto de uma análise de um antigo sociólogo, talvez um dos pais da sociologia, que se chamava Ferdinand Tonis, e ele fez uma pequena distinção entre o que é comunidade e o que é sociedade.
eu acho que é muito útil para a gente. Ele diz o seguinte: na sociedade, os contatos são secundários. Na comunidade, não. São contatos primários. É olho no olho. É face a face. Ele diz: na sociedade, as relações são de interesse. O que eu ganho com isso? Na comunidade, é um sentimento de solidariedade. Às vezes eu não ganho nada com isso, mas eu estou solidário ao que o outro precisa. Ele diz: na sociedade, nós temos relações formais. Na comunidade, não. A comunidade ela é feita de um relacionamento informal mesmo. Os contatos na sociedade são impessoais, mas na comunidade são contatos pessoais. Lá na sociedade nós temos uma certa competitividade, cada um por si, Deus por todos, né? Mas na comunidade nós temos cooperação. Na sociedade nós temos normas e leis objetivas. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É preto no branco. Mas na comunidade nós temos princípios de convivialidade. Ninguém precisa normatizar para você. Eu sei os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que vai ferir o outro, então eu recuo. É um princípio que rege a nossa relação. A sociedade normalmente tem dimensões grandes. A sociedade brasileira, 207 milhões de pessoas. A sociedade londrinense, 600 mil pessoas. Mas na comunidade as dimensões são pequenas. A igreja missionária do aeroporto, 200 pessoas, 300 pessoas. O grupo pequeno da igreja missionária do aeroporto, 12 pessoas, 5 pessoas. É assim que funciona. Na sociedade, eu gosto dessa frase dele, ele diz assim: separados apesar de todas as uniões. Somos brasileiros, falamos a mesma língua, moramos no mesmo território, mas somos divididos. Na comunidade, não. Unidos apesar de todas as separações. Então, aqui tem lulista, tem bolsonarista, está unido pelo sangue de Jesus. Estou profetizando, né, irmãos? Estou declarando, né? Isso é uma verdade, porque hoje em dia está complicado, né? Juntar lulista e bolsonarista. Na igreja do meu sogro tem um palestino e um judeu, estão unidos pelo sangue de Jesus. Está mais fácil unir palestino e judeu no sangue de Jesus do que bolsonarista e lulista, né? Mas na comunidade a gente está unido. Tem preto, tem branco, tem pobre, tem rico, tem gente de instrução, gente sem instrução, analfabeto, estão unidos por uma única causa, por causa de Jesus. Note que a igreja primitiva apresentava todas essas marcas de comunidade genuína. Ela não era a sociedade. A sociedade ali era o mundo judaico, era o mundo greco-romano. A igreja que Jesus estabeleceu ali, a partir do dia de Pentecostes, ela é comunidade. E veja os destaques: comunhão, partir do pão, orações, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Olha o princípio da solidariedade. Continuava a reunir-se, partia o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições. Olha a informalidade. Acrescentava todos os dias, ou seja, era uma comunidade aberta que também recebe, porque na comunidade as pessoas sempre são bem-vindas. Na sociedade às vezes elas são colocadas de lado. Aqui você não pode, né? Se o paraguaio quiser entrar aqui, ele tem regras para entrar, né? Não é assim que funciona. Aqui nós temos uma sociedade, nós temos uma nação. Você não pode entrar a hora que você quer e sair a hora que você quer. Na comunidade não, acrescenta-se todos os dias. Então é importante a gente destacar essa diferença, irmãos, de sermos comunidade em vez de sociedade, porque hoje a igreja cristã corre um risco de se tornar mais sociedade, uma sociedade religiosa, do que a comunidade em si. E veja que nessa comunidade primitiva aqui você ainda tem um vínculo muito forte, que é aquele vínculo do Espírito Santo, aquele vínculo da ação do Espírito, né, do agir de Deus ali, no meio deles, através de milagres, através de dons, através de tantas outras coisas. Então a minha pergunta é: nós somos uma sociedade ou uma comunidade? A igreja missionária de Jardim Aeroporto, do bairro Aeroporto, é uma comunidade ou é uma sociedade? Você entra aqui e sai e você não é percebido? Ou você entra aqui e se sente acolhido, acolhida? Você tem relações informais com os irmãos, ou você tem que seguir uma série de protocolos para se sentir aceito? Como é que é essa relação? Como é que você é lá na sua casa, no seu grupo pequeno? Está vivendo o espírito de comunidade? Eu faço essa pergunta porque
a modernidade fez um estrago, né, na verdade, para as igrejas. Ela começou a dissolver os vínculos de comunidade. Ela foi se deteriorando todos esses vínculos. E a gente vive mais em sociedade hoje do que em comunidade. Aí aquelas comunidades que, por excelência, como é o caso da igreja, elas vão perdendo também o seu aspecto comunal e vão se institucionalizando. É lamentável isso, irmãos, porque na igreja de Jesus não havia espaço para institucionalização. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tinha necessidade, está aqui, a necessidade está suprida. Não tinha esse negócio de você seguir um aparato, uma série de formalidades e tal, para fazer parte daquilo. Então isso é uma herança da modernidade, que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa renegar, na verdade, para não dissolver esse vínculo, porque nós, a igreja, por excelência, ela é a comunidade. Eu digo A com A maiúsculo, a comunidade. Não existe outro organismo no mundo, outra organização no mundo, outro agrupamento de pessoas no mundo que tenha o vínculo da comunidade por excelência como a igreja tem. Não existe. E ela não pode perder isso, ela não pode ceder, ela não pode dissolver essa argamassa de vínculo, de pertença, de amor, de misericórdia. Ela não pode dissolver essa argamassa, porque senão essa parede cai. Estão entendendo? Se nós quisermos impactar esse mundo, nós precisamos retomar o conceito bíblico de comunidade, irmãos, porque eu vou falar um segredinho para você. Esse mundo está sedento de comunidade. Ele está sedento de comunidade. Há 10, 12 anos, um rapaz teve uma ideia de criar uma rede social, e ele lançou isso, e essa rede social se tornou talvez a coisa mais espantosa do mundo, alcançando praticamente hoje metade da população mundial. E eu pergunto, por quê? As pessoas aderiram tão facilmente? Por que as pessoas quiseram fazer parte daquilo? Porque elas estavam sedentas de uma comunidade. Agora, é uma comunidade virtual, tudo bem, mas elas estavam sedentas de vínculos, de contatos, de conversas. Elas queriam ampliar suas redes de relacionamento, e foi isso então que o Facebook proporcionou. Hoje o Facebook se tornou um campo de batalha, justamente porque ele é virtual, ele não é real. A gente não olha nos olhos, a gente não apalpa, a gente não toca, não abraça. Então é muito mais fácil você agredir a pessoa ali do que pessoalmente, com certeza, né? É muito mais fácil. Mas as pessoas estavam sedentas por comunidade. A igreja de Jesus tem a comunidade que o mundo procura. A igreja de Jesus tem esse diferencial, e nós podemos levar, irmãos. Nós podemos ser essa comunidade que atrai. Veja que as pessoas eram atraídas lá no livro de Atos. Elas eram atraídas pela igreja. Puxa, que comunidade linda, que coisa assim de amor, né? De doação, de reciprocidade. Nós precisamos abrir mão da competição, das coisas, das formalidades frias, vazias, e nós precisamos assumir a nossa real natureza, que é a natureza da comunidade. Vocês têm grupos pequenos aqui na Israel. Para mim é o modelo assim, ideal da comunidade. Você está num grupo menor, você compartilha a vida, você fala, é ouvido, né? Você chora, você ri, você vive de fato esse vínculo. Você sabe o que está acontecendo na vida do irmão. O irmão está passando por tribulação, né? O irmão trocou de emprego. Isso é fantástico, irmãos. Foi a melhor coisa que inventaram na igreja nas últimas décadas, foi o grupo pequeno, que não foi inventado, né? Já existia, fazia desde a igreja primitiva. A gente só tinha deixado ele dormindo, né? Porque a modernidade diz, não, tem que ser uma instituição gloriosa, pomposa, né? Não, aí nós resgatamos o grupo pequeno. Então vamos viver comunidade, porque a sociedade, a gente faz parte dela, obviamente, não tem como você fugir, mas ela não te proporciona isso que a comunidade proporciona. E por fim, irmãos, o nosso lema fala de esperança. Ele fala de esperança, e eu gostaria então de trabalhar esperança em vez de espera. Esperança em vez de espera. Há uma diferença muito gritante entre essas duas palavras, apesar do radical dela ser parecido, né?
A esperança é um termo genuinamente cristão. Genuinamente cristão. Ela faz parte daquelas 3 virtudes que a gente chama de virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor, como Paulo mencionou lá em 1 Coríntios 13. Esperança é uma coisa muito cristã, muito cristã. Não é um termo que você vai encontrar na antiguidade. Interessante isso, que se você voltar nos escritos antigos, especialmente os gregos, babilônicos, você não vai encontrar egípcios, você não vai encontrar o termo esperança. Não existia essa ideia de esperança. Por que não existia? Porque a mentalidade das pessoas daquela época, daquelas sociedades, era uma mentalidade de tempo cíclico. Tudo que foi, vai voltar um dia e nós seremos sempre a mesma coisa, né? Esse é um tempo cíclico, é como aquele hamster correndo naquela rodinha. Ele nunca sai do lugar. O tempo passa tudo, mas ele sempre está naquele lugar. Então, o mundo pagão, ele tinha essa mentalidade de que nós não temos possibilidade de mudança. O mundo pagão era kármico. Se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se eu nasci rico, eu vou morrer rico. E assim por diante, você não tem possibilidades de alterar a sua história. O cristianismo, o mundo judaico-cristão, ele introduz um novo conceito, que é um conceito de um tempo linear. Ou seja, não existe um ciclo não. O que existe é um tempo linear, uma história que está sendo construída e que Deus intervém nessa história e que Ele muda o futuro dessa história, que Ele altera os rumos dessa história e, portanto, o futuro é um negócio sempre em aberto. Não é porque você foi um dia que aquilo vai voltar. Não, de forma alguma. O futuro está sempre em aberto. Ele pode ser sempre reescrito, ou melhor dizendo, escrito, porque ele não está escrito. Isso muda bastante a nossa mentalidade. E foi aí então que o termo esperança nasceu. Foi aí que o termo esperança surgiu. Porque a esperança, quando você olha no seu significado mais profundo, o que é? Esperança é o desejo de antecipação de uma bem-aventurança futura. Esperança é o desejo ardente de antecipar uma bem-aventurança futura. Mas essa bem-aventurança ainda não aconteceu. Ela pode acontecer, ela vai acontecer. Existem possibilidades. Eu posso esperar coisas novas. Eu posso aguardar e desejar e trabalhar por coisas diferentes. Justamente por ser um desejo de antecipação, a esperança implica que você tem que agir no presente. Não no futuro, mas no presente. Para que o futuro seja diferente. Ela é diferente de você simplesmente esperar. Agora, no nosso linguajar, irmãos, esperança se tornou mais esperar do que antecipar um futuro melhor. Pouco a pouco, eu diria que a esperança deixou de ser uma mola, ou uma alavanca, né, uma catapulta, melhor dizendo, que lança você para frente, e ela se tornou uma poltrona, onde você senta e fica esperando. Então assim, eu tenho esperança na volta de Jesus. Olha que gostoso, estou lá na poltroninha sentado, eu tenho esperança na volta de Jesus. Você está esperando Jesus. Não é que você tem esperança na volta de Jesus. Quem tem esperança na volta de Jesus está trabalhando para antecipar a volta de Jesus. Porque o apóstolo Paulo falava isso, né? Antecipando a sua vinda. Ué, mas como? Ué, você está trabalhando, você está pregando o evangelho, você está fazendo tudo o que tem que fazer para que Jesus volte. Mas será que eu consigo antecipar Jesus? Aí não sei, aí é o negócio dele lá com você, né? É dele com a igreja. Eu só sei o seguinte, irmãos, eu não posso sentar e ficar esperando Jesus voltar, porque isso não significa desejo, isso não significa que você de fato quer, significa que você acredita que Jesus vai voltar e você só está aguardando esse dia. Ah, eu tenho esperança na vinda do reino de Deus. Mas o que você está fazendo para o reino de Deus? Qual a ação imediata, presente, que você toma para que o reino de Deus se instaure nesse mundo? Não sei, estou esperando o reino de Deus, né? Uma hora ele chega. Ah, eu tenho esperança de um mundo melhor. Tenho esperança de um mundo melhor. Joga lixo no bueiro, né? Que é um mundo melhor. Joga lixo no bueiro. Não recicla o teu lixo. O que você está fazendo hoje para um mundo melhor? Não visita uma favela para ver se as pessoas estão precisando de um saco de arroz lá. Irmãos, esperança é assim.
Eu quero um mundo melhor, deixa eu correr atrás para ver o que eu posso cooperar para que esse mundo seja melhor, porque eu estou desejoso mesmo de um mundo melhor. Eu estou querendo antecipar esse mundo melhor. Eu não quero que ele aconteça só lá na geração do meu filho, do meu neto, do meu bisneto. Eu estou correndo atrás. Esperança na ressurreição do corpo. E aí vai. A gente espera, mas espera sentado. Veja a diferença na igreja primitiva, irmãos. Veja o que era esperança na igreja primitiva. Havia tanta esperança na volta de Jesus, no retorno de Jesus, o que eles fizeram? Venderam as suas propriedades e bens e distribuíram a quem tinha necessidade. Isso é esperança. A gente está querendo antecipar. E a gente vai fazer alguma coisa para que isso aconteça o mais breve possível. O que é o grito? Porque na verdade é isso, é um grito. Maranata. Maranata. Maranata é um grito. É um grito assim meio engasgado. É um grito assim do fundo da alma, dizendo: vem, Senhor Jesus. Mas não é só um desejo, é uma ação também. Quem faz isso é o apóstolo Paulo, o homem que provavelmente mais trabalhou pelo cristianismo que eu conheço. Um homem que diz que se desgastou pela fé. Então isso é importante. A esperança não é simplesmente você esperar, é você ter esse desejo profundo de que algo melhor aconteça, e esse desejo vai te impulsionando para frente, ele vai te lançando para frente. Enquanto o desejo tem um efeito psicológico sobre a gente, mas enquanto a ação exerce um poder transformador sobre nós e sobre aqueles aos quais nós estamos levando esperança. Por isso que esperança não é esperar, é caminhar, é levantar daquela poltrona e caminhar, é fazer algo, é trabalhar. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma historinha. Vocês conhecem O Pequeno Príncipe, né? Aquele livro que é um fenômeno de vendas já há muitas décadas no mundo, né? Ele foi escrito por um francês chamado Antoine de Saint-Exupéry, e ele contou a história de um amigo dele que era aviador. Ele era um aviador do Correio, se não me engano. Ele se chamava Henri Guillaumet. E ele disse que esse amigo precisou fazer um pouso forçado nos Andes. E aí ele conta ali um trechinho daquela situação, na voz do amigo dele. Ele diz assim: inteiramente só, como um náufrago no meio do imenso oceano de neve, ele não tinha nenhuma referência para sair daquela situação de desamparo. Nenhuma estrela brilhava no céu para lhe dar direção ou indicar o caminho. Só lhe restava a estrela da esperança, que ele trazia no peito. Quando o desânimo estava prestes a vencê-lo, ele dizia a si mesmo: se minha mulher pensa que eu estou vivo, ela acredita que eu estou caminhando. 7 dias depois, quando foi encontrado com vida, ele confessou aos colegas que o salvaram: o que me salvou foi ter tido coragem de sempre dar o próximo passo, o passo adiante, um passo a mais, o mesmo passo com que se começa qualquer caminhada, o mesmo passo. Bem, esses dias eu assisti um filme que o cara, também aconteceu isso com ele caiu no Ártico, e ele ficou dentro do avião. Ele vedou bem o avião felizmente não se destruiu, ficou mais ou menos intacto, e ele vedou bem o avião e ele ficou lá dentro, esperando o socorro. Há uma diferença gritante, irmãos, entre as duas situações. Em você, eu tenho esperança de que serei salvo, alguém vai ver o meu avião, alguém vai vir até mim, alguém vai me socorrer, e aquela esperança que faz você andar, que faz você caminhar. Há uma diferença gritante. Nós temos esperança de cura, nós temos esperança de livramento, Israel. Mas aonde nós estamos? Parados esperando ou caminhando? Orando pela cura, fazendo tudo o que é possível, não parando a nossa vida, porque aí está, né, um grande detalhe. Às vezes a gente está numa situação de sofrimento, a gente para em todas as máquinas, para em tudo. Eu agora preciso sentar, chorar,
ficar numa autocomiseração. Não, irmãos. A vida continua. A obra continua. O evangelho continua. Ter esperança é você estar em movimento. Entende a diferença? Se a esperança é a ação no tempo presente, então isso implica que eu posso esperar um futuro melhor, mas eu preciso canalizar esse desejo para uma ação que faça um futuro melhor. Implica que eu posso não ver saída, mas eu vou continuar lutando e caminhando, porque lutar e caminhar me dará forças para prosseguir. Quem para de lutar, quem para de caminhar, é derrotado muito antes do que poderia ter sido. Lutar e caminhar nos dá forças, nos anima, porque nada melhor do que você vencer um dia atrás do outro. Nada melhor do que num momento de tribulação você vencer um dia, vencer uma semana, vencer um mês, e aí você diz: eu estou fortalecido para prosseguir mais uma semana, mais um mês. Mas aquele que se entrega não vai ver isso nunca, não vai perceber isso nunca. Ele simplesmente vai dizer: eu não pude lutar. Você pode lutar sim. Você pode caminhar. Um homem caminhou 7 dias na neve, congelando, até ser encontrado. Você pode. Eu estou desempregado. Você pode encontrar um trabalho. Quantas vezes você tem saído cedo da sua casa, batendo de porta em porta? É óbvio, irmãos, que se você acordar 10 da manhã, sair às 11 e voltar meio-dia para almoçar, eu digo para você, você não vai encontrar trabalho não. Você vai só dar trabalho para tua esposa, para teus filhos, vice-versa. Lute com todas as suas forças, crendo que um futuro melhor virá, e você vai ver que ele vem. Ele vai aparecer. Implica também, irmãos, que eu preciso ir aos desesperançados. E mesmo que eu não saiba resolver o problema deles, porque eu não sei muitas vezes. Eu diria que 99% das vezes eu não sei resolver o problema das pessoas desesperançadas. A única coisa que eu posso levar a eles é a palavra do evangelho, é a fé. Muitas vezes a gente socorre com um prato de comida, com uma situação, uma indicação para um serviço, alguma coisa assim, mas eu não consigo resolver. Mas eu vou aos desesperançados, e ali eu ajudo eles a reagirem diante dessa situação. Eu tento incutir no coração deles uma fagulha de esperança que diz: olha, irmão, existe um futuro melhor à sua frente. Você precisa desejá-lo, e você precisa buscá-lo, e você precisa caminhar em direção a ele. É isso que a gente faz. Por isso, não se prive de orar por qualquer pessoa, não se prive de compartilhar a palavra de Deus com qualquer pessoa, não se prive de dar uma palavra de ânimo a qualquer pessoa que você encontrar pelo caminho. Não se deixe iludir pela situação da pessoa. Eu chego lá e vejo uma pessoa terminal numa cama, pesando 29 quilos, e eu digo: essa aqui já era, e eu não faço nada, porque já era? Não, eu dou uma palavra, eu faço uma oração, eu digo que há esperança, e ainda que esse corpo fale, ainda que esta vida cesse, há esperança àqueles que creem no Senhor Jesus. Não se prive de levar esperança a quem quer que seja. Não se prive. Abra a tua boca, faça o que for preciso, estenda as suas mãos. Eu me lembro de ter lido um relato de um amigo pastor lá de Belo Horizonte, quando aconteceu aquela tragédia em Brumadinho. Aliás, o Brasil, irmãos, é o país da tragédia dupla, né? A primeira tragédia é aquela que acontece de forças naturais ou por descaso. A segunda tragédia é quando não fazem nada em relação à primeira. Mariana, 4 anos, pessoas buscando indenização ainda. A gente tem que esperar um Brasil melhor e tem que lutar por ele. Mas esse pastor diz: nós fomos a Brumadinho, e ele diz: a situação é terrível, a situação é de morte, a situação é de sujeira por todos os lados, pessoas que perderam as casas, os bens, os familiares, os animais, vidas arrasadas em um ambiente de guerra. Essa é a expressão que ele usou. Mas ele diz assim: o que a gente podia fazer? Levar esperança.
nós não iríamos trazer de volta os mortos, os bens, e não iríamos limpar aquela sujeira, porque aquilo é descomunal, é um negócio, é como se fosse um dilúvio de lama. Ele diz, nós fomos levar esperança. E ele diz, no coração das pessoas começou a brotar esperança, quando elas viam o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa palavra de ânimo, a nossa oração. Irmãos, é possível que essas pessoas não tenham tido nada da sua situação alterada, mas elas tiveram esperança num futuro melhor, porque uma igrejinha do bairro de Belo Horizonte resolveu ir lá levar esperança. É isso que nós fazemos, irmãos. Eu não sei o que Deus vai fazer com aquilo, mas eu sei o que eu posso fazer. Eu posso levar esperança, porque eu não tenho esperança, eu sou esperança. Você já pensou nisso? Eu sou esperança, e onde eu estou eu preciso levar esperança. Esperança tem um poder muito grande, irmãos. Se a gente souber levá-la, despertá-la, tê-la no sentido pleno da palavra, a gente vai avançar, e nós vamos ver o agir de Deus. A minha pergunta para terminar é: você é a comunidade da esperança? Você é uma comunidade da esperança? Quem você é, como você é, o que você faz? São essas 3 perguntas que têm a ver com esse tema. Quem você é, como você é, o que você faz? Se você souber responder essas 3 palavras, essas 3 perguntas, eu tenho certeza de que Jesus vai te levar mais adiante. Jesus vai levar esta comunidade mais adiante. Jesus vai levar a sua igreja mais adiante. Amém?